Olá, Aspiras, tudo bem? Essa semana, a reflexão que eu queria trazer para vocês é sobre mudanças. A importância das mudanças na nossa evolução, no nosso progresso, na evolução, em especial da nossa carreira. Isso serve para a vida, mas o nosso foco aqui, vocês já sabem, é para falar de carreira. Então eu vou começar contando uma historinha, uma fábula sobre um velho sábio e o seu fiel aprendiz. Eles estavam caminhando por uma região distante, já havia algumas horas, e depois de caminhar todo dia, eles avistaram assim ao longe um pequeno pedaço de terra ali, com uma casa, mas a primeira coisa que eles notaram assim que foram se aproximando era que a casa era muito simples, mal acabada, assim, num estado de pobreza realmente muito grande. E também viram a terra toda ao redor, infértil, seca, não havia criação, não havia cuidado, um mato alto. Puderam avistar ao fundo um único animal, que era uma vaquinha, bastante magra, é verdade. Chegaram lá, bateram na porta da casa e veio o dono conversar com eles. Logo eles que viram, né, o dono das terras, imaginaram ser já um senhor de 70 anos e começaram a conversar. E já a primeira surpresa, quando na conversa ele acaba comentando que ele tem 40 anos, mora ali com a família, mas uma vida muito sofrida, sempre muito esforço para conseguir ter a comida, né, e o pão de cada dia, e, mas que essa é a possibilidade deles, né, que é o que eles têm condições, e também por isso eles eram gratos e podiam ter a vidinha deles. A conversa se estendeu um tempo, até que eles fizeram menção de ir embora e o dono do local ofereceu a eles que passassem a noite, já era realmente tarde, já estava escuro. E eles prontamente aceitaram. Dormiram por um tempo, logo pela madrugada o velho sábio acordou, chamou o aprendiz e falou: vamos embora, antes que eles acordem, mas antes de sair, você pega a vaquinha deles e traz com a gente. O aprendiz olhou com uma cara de espanto, indignação, falou: como assim? Né? Vou pegar a vaquinha deles, é só o que eles têm? Por favor, só obedeça e me acompanhe. O aprendiz, como já seguia o sábio há muito tempo, simplesmente acatou e pegou a vaquinha. E logo que eles saíram ali da entrada da casa dessa família, o velho sábio pediu que o aprendiz atirasse a vaquinha no precipício. Mais um momento ali de revolta, de indignação, mas mais uma vez, por respeito e até admiração que o aprendiz tinha com o sábio, ele obedeceu. Bom, o sábio não deu muita explicação, eles seguiram viagem e, num determinado momento da vida, o aprendiz, que tinha evoluído e hoje era sábio, estava sozinho caminhando por aquela mesma região. E ele se lembrou e avistou novamente de longe uma propriedade, só que dessa vez algo chamou a atenção. Ele viu uma casa bem vistosa, muita plantação ao redor, uma propriedade extremamente bem cuidada, criação de animais, e foi se aproximando e pensando com algum lamento de que, infelizmente, aquela família deve ter vendido o pouco que tinha e se mudou dali. Bom, ele chegou, chamou o dono da casa até para perguntar sobre a família, e a surpresa novamente foi que o dono da casa era a mesma pessoa, com aparência bem melhor, é verdade. E começaram a conversar, e o dono da casa então disse o seguinte: sabe, eu nunca mais esqueci aquele dia que vocês estiveram aqui, porque naquele dia, na manhã seguinte, a nossa vaquinha caiu no precipício. E foram momentos de desespero, de angústia, de sofrimento, de incerteza. A gente realmente não sabia o que fazer, a gente achou que estava tudo perdido. Passamos dias, semanas se lamentando e preparando para o pior. Até que então, conversando em família, a gente pensou algumas coisas e, por exemplo, um pouco que a gente tinha aqui era algumas sementes, que é o que a gente dava, alguns grãos que a gente dava para a vaca se alimentar e fornecer o nosso leite. E
Dessa vez, como não tinha vaca, a gente resolveu plantar. E preparamos a terra, cuidamos com cuidado realmente de quem via ali a nossa grande oportunidade, talvez a única. E é verdade que os grãos floresceram e a gente passou a produzir milho. E a gente foi plantando um pouco mais, e do milho a gente não só obtinha a nossa subsistência, mas também a gente passou a comercializar, a gente então passou a ter algum dinheirinho, fazia algumas trocas, trocávamos por alguns animais e hoje também a gente tem uma criação um pouco maior. E assim a gente progrediu, a nossa vida mudou daquele dia em diante e mudou para muito melhor. Que reflexões a gente pode fazer dessa história, dessa pequena historinha, dessa fábula? Quantas vezes, e aqui eu falo, por exemplo, em especial para alguém que perdeu o seu emprego, a gente vive alguns momentos difíceis na nossa situação de país, de mundo, e não são incomuns as situações onde as pessoas perdem o emprego e às vezes demora um pouco até a se recolocar. Ou às vezes você não perdeu o emprego, mas você passou por uma mudança, você perdeu alguma coisa ali que você valorizava muito, e é claro que aqui eu não estou falando de vidas, insisto, né, o nosso foco é em carreiras, e, e não consegue se libertar desse pensamento da sua perda. Mas, assim como a família, que tal começar a olhar pelas possibilidades que você tem a partir de agora? Né? Que tal começar a explorar as suas habilidades, aqueles grãos ou sementes que você tem nas mãos e que podem fazer florescer de novo a tua carreira? E eu gosto sempre de fazer uma segunda análise com relação a essa historinha. E se eles tivessem se preparado e observado as possibilidades que eles tinham antes de perder a vaquinha? Se eles tivessem já identificado que eles talvez pudessem plantar aqueles grãos e dali comercializar, fazer trocas, arrecadar um dinheiro e conseguir ampliar ainda as possibilidades que eles já tinham lá. Então a segunda interpretação que eu vejo é: por que não a gente, de forma planejada e antecipada, mapear os nossos riscos? Aquela vaquinha era um risco na vida deles, e trabalhar para minimizar e para que a gente não tenha situações, às vezes, de dias, semanas, horas de sofrimento, ou de angústia, ou de incerteza. Tá legal? Se vocês gostaram, se inscreve no canal, clica no joinha, compartilha com quem vocês acham que pode despertar algum interesse, provocar uma reflexão, e deixa logo embaixo aqui também os seus comentários. Contribui, lembra, a proposta é que esse canal seja um canal colaborativo. Muito obrigado para vocês que me ouviram até o fim e um forte abraço.